Bom, começando aqui a apresentação propriamente dita, quero dizer que a Cooperativa Lar, ela tem seu trabalho que ela pretende fazer, está aqui consolidado na sua missão, que é promover o desenvolvimento econômico e social da família associada à Cooperativa Lar, como frisar, são pequenos produtores, e da comunidade. Bom, de que forma? Agregando valor à produção. A Cooperativa Lar, ela foi fundada em 19 de março de 64. Hoje ela tem o nome de Cooperativa Lar, era com o Brasil, depois com o André Paulo era Três Fronteiras, estão aqui as datas. Eu só gostaria de, assim, rapidamente dizer de que a origem dessa cooperativa, ela tem as suas raízes aqui no Rio Grande do Sul. Então, com a colonização, né, de imigrantes de origem alemã, da região das Missões, Cerro Largo, aquela região ali, que migraram aí pelos anos 63, 64, para a região nossa, lá, que é muito próximo, ali de Cascavel e Foz do Iguaçu. 55 produtores compraram glebas de terra e, ao comprar as glebas de terra, já fundaram a cooperativa. Essa gleba era chamada Gleba dos Bispos, uma área de 12 mil hectares. Então, 5 dioceses do estado do Paraná, cada uma ganhou em 1.000 alqueires, 2.420 hectares. Aí fizeram um lote só, uma gleba só, chamada Gleba dos Bispos. Então, essa colonização ela também foi feita por um padre José Bax, que é natural de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. E, além de pároco, né, ele foi encarregado dessa colonização, fundou a cooperativa. Então, essa é a origem da nossa cooperativa. Hoje nós temos uma empresa de logística, a Lar Transportes. Temos uma empresa no Paraguai, que é a Lar Paraguai, já com 16 anos, é de 96. E há 10 anos nós ingressamos no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, a nossa organização da cooperativa é uma organização padrão, né, não difere de outras cooperativas agropecuárias. Nós temos 6 divisões, 6 gerentes de divisão. Então é uma estrutura assim, que pesa, nós temos aí um tamanho médio de cooperativa nos padrões do nosso país, temos um faturamento de 2 bilhões de reais por ano. É uma estrutura bastante enxuta. Então estamos aqui no oeste do Paraná, a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu. Eu não tenho aqui uma caneta laser, né, para contar. E ali fora, no amarelo, então no Paraguai, nós temos então a Lar Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e também Xanxerê, em Santa Catarina, que é para produzir semente de soja. A nossa região é uma região semelhante em Juí, muito quente, né? Então não dá um bom vigor de semente. A gente produz semente em Santa Catarina. Essa é a razão de estarmos em Santa Catarina. Até o 1990, 91, nós tínhamos 5.394 associados. Então eu gostaria de frisar ali, de 31 até 60 hectares, nós tínhamos 93% do nosso quadro social, até 60 hectares. E veja que até 10 hectares, 1.863 associados, 35%. Então, de fato, caracteriza uma cooperativa de pequenos produtores. Por que eu coloco até 1991? Porque a partir daqui foi quando, inclusive, eu assumi a presidência da cooperativa e com a intenção voltada a viabilizar a pequena propriedade. Então, nós começamos a me caracterizar que até de 91 a 95 foi o primeiro ano de gestão. Nós éramos uma cooperativa agropecuária focada na área de grãos, né? Então não tinha valor agregado, não tinha diversificação, e uma pequena propriedade só com grãos, ela é difícil. Então, a partir daqui, nós não se falava na reconversão, como se fala hoje, né? Então nós achamos que era preciso diversificar e industrializar também para agregar valor. Então, até 95, cooperativa de pequenos produtores, produção de grãos, o início de diversificação em leite e suínos, um baixo grau de industrialização, foco na produção primária, sem agregar valor, e o nosso faturamento era de 102 milhões de reais.
Então, consequências, né, dessas pequenas propriedades sem diversificação. Também tínhamos, de certa forma, um pouco descapitalizados, porque a gente passou nesse período um período de muita estiagem, muita seca, com atividades com baixa produtividade, a cooperativa também com baixa rentabilidade, apenas não agregava valor, o produtor descapitalizado, e a suinicultura ela era de ciclo completo, uma pequena suinicultura, e estava aí com dificuldade, podemos dizer até em falência, porque o produtor corria todo o risco da atividade. Então, além de produzir poucas matrizes, lá 30, 40 ou 20 ou até menos, e ele tinha que bancar a ração, né? E com as oscilações de mercado, estava bem complicado. Bom, aí o cenário desse ano, né, se falava muito na abertura econômica, pós-globalização, né? O país se abriu às importações, todo mundo lembra no governo Collor, abriu totalmente para as importações, pequenos produtores de grãos se viabilizando, então era um período aí de ameaças. Eu lembro muito bem que naquela época abriu as importações, assim, larga escala de trigo argentino, de leite argentino também, né? Isso complicou bastante. Bom, quais foram então as decisões da Lara nessa época aqui? Melhorar a produtividade, primeiro fazer melhor o que já fazíamos, ampliar a diversificação. Nós tínhamos um começo ali em suínos e leite, embora estivéssemos mal, mudar o perfil econômico da cooperativa e viabilizar os pequenos produtores de suinicultura. Então, eram as primeiras iniciativas nossas, concretas, foram nesse sentido. Então, lá o desafio da Lara cumprir a sua missão, associados teriam que diversificar e ser mais produtivos. Criamos aí que nós chamamos na época de programa de eficácia, onde nós medimos a rentabilidade do associado e não só a quantidade. Também não adianta produzir muito se não sobra no final. E a cooperativa não ia se viabilizar só intermediando, só prestando serviço de compras em comum e de vendas em comum. Achávamos que tínhamos que agregar valor, né? Então, o nosso foco de diversificação sempre, primeiro, melhorando o que nós já tínhamos. Isso eu vou falar um pouco mais no final. Que era melhorar a nossa produção de grãos. Essa era fundamental. Mas ampliar a produção de leite, reestruturar a suinicultura e entrar com novas atividades. Aí elegemos ovos comerciais, mandioca, hortigranjeiros e agricultura. Então eram os nossos grandes desafios. Então, para fazer tudo isso, necessariamente tem que ter um parque industrial, né? Então esse era assim o maior desafio, porque para fazer um parque industrial você precisa investir muito. É muito intensivo o capital. Como fazer isso se a cooperativa era de pequenos, de certa forma, eles descapitalizados, e eles precisando retirar dinheiro da cooperativa para pagar suas contas, né, professor? E a cooperativa precisa descapitalizar. Então, foi sem dúvida um grande desafio. Mas, um pouco anterior a esses anos 90, nós já tínhamos uma indústria de rações na Medianeira, que é a nossa sede. Então, para produzir mandioca, nós implantamos uma indústria, primeiro de fécula, hoje ela faz amidos de mandioca e amido de milho, que vai rodar agora, já rodou, mas vai rodar comercialmente amido de milho agora, a partir desse mês, em novembro. Implantamos uma indústria de coloco vegetais ali, mas é hortigranjeiros. Então, no ano de 98, 2003, a gente avançou um pouco mais nessa indústria. Essas datas diferentes foram períodos que a gente foi agregando mais produtos e foi ampliando a indústria. A nossa avicultura, o frigorífico, foi fundado em 99. Em 2003, a gente passou a agregar valor à carne de frango, com produtos termoprocessados, que são inclusive exportados. E agora, o ano passado, nós duplicamos esse frigorífico, que abatia em todos os 140 mil aves dia, e agora a capacidade plena é 286 mil aves dia.
Em 2001 nós também plantamos uma desativadora de grãos, que seria a ideia do grão de soja, só desativar uma enzima que ele tem, que é a urease, para ele se tornar assim, um grão inteiro, né, sendo utilizado na ração, porque aí você tem a proteína e tem a energia também. E o processo de fazer farelo e óleo é um processo muito caro, né? Então essa desativadora de grãos tem esse sentido. A suinocultura nossa, a gente implantou pela cooperativa uma unidade produtora de leitões em 97 e em 2005 ela foi duplicada. Depois, uma segunda fábrica de ração em 2003 foi duplicada em 2011 de rações de Santa Helena. Eu vim falando aqui eucalipto, né? Mas tem também, nós temos unidade de tratamento de eucalipto, que é um produto que você agrega valor também. Unidade tecnológica Larso para fazer nossos experimentos, dias de campo. Implantamos em 2010 a segunda unidade produtora de leitões. Em 2010 também a unidade de recria de novilhas, que consiste em a gente, assim que nasce bezerra, a propriedade associada do leite, a cooperativa recolhe essa bezerra e ela recria, né? O produtor se dedicar um pouco mais às vacas em lactação e vacas secas, então aliviar um pouco a complexidade do trabalho dele. Também a unidade produtora de sêmen, devido à inseminação da suinocultura. Em 2011, uma unidade produtora de pintainhos. E agora, no ano que vem, uma terceira pavilhação em São Miguel do Iguaçu, que é próximo à Foz do Iguaçu. Então a cooperativa, ela que produz o leitão, ela que produz o pintainho. Então o produtor recebe o leitão, recebe a ração, recebe o pintinho, recebe a ração, e faz a terminação, nos entrega o frango no ponto de abate, os suínos também no ponto de abate, e aí o processo industrial ele é feito pela cooperativa. Como já disse, em 96 começamos no Paraguai, em 2002 no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina em 2007 está repetitivo. Bom, então até 95 nós tínhamos essa ideia de diversificar, já falei em que diversificamos, no parque industrial, e a mandioca, a agricultura, foi o que nós trabalhamos aí. A cooperativa lá, ela tem, como já disse, uma empresa de logística, transportes, temos a Lar Paraguai, e aí nós participamos com outras cooperativas para ter indústrias. A cooperativa lá não tem duas indústrias sozinha. Então talvez a marca Firmeza seja conhecida. Nós e mais 4 cooperativas temos os frigoríficos de suínos e as indústrias de lácteos, né, em pool, não é da Lar. Sozinha ela não podia ter todas as indústrias. Então nós nos sumamos a mais 4 cooperativas e temos as indústrias de suínos e de lácteos pela Firmeza, com marca Firmeza. Na Porto Iguaçu, nós temos um terminal portuário em Paranaguá, assim como tem aqui em Rio Grande, para nós vai Paranaguá, e um moinho de trigo em Palotina. E agora estamos fazendo um terminal portuário em Cascavel, Porto Seco, para produtos congelados, para embarcar ali os contêineres de frango, ali em Cascavel, vai pelo trem, e em Paranaguá, então, ele é colocado nos navios, né? Temos a Politec. A Politec seria a nossa Embrapa, vamos chamar assim, a área de pesquisa, tem sido a Politec do Rio Grande do Sul. Nós temos 33 cooperativas que são donas da Politec, entre elas, né, 6 cooperativas do Rio Grande do Sul, como a Couto de Juí, a Couto de Jal, a Couto de Isal, né, essas cooperativas aqui. Temos Santa Catarina, uma de Goiás, que é comigo, e as demais são ali do estado do Paraná. Então nós temos aí também a pesquisa para ter novos cultivares mais adaptados. E ali são 33 cooperativas, a Lar é uma delas. Então a Firmeza são 5, a Lar é mais 4, o Rio Sul são 4, a Lar é mais 3. E a Sicredi, que foi uma cooperativa que nós fomentamos lá dentro da cooperativa Lar, mas hoje é uma cooperativa totalmente independente. Já tem 28 anos, muito bem organizada, e já não está no nosso domínio. No começo eu acumulava a presidência das duas, depois ela se tornou grande, hoje são quadros diretivos totalmente separados, né?
Então, os principais produtos que nós comercializamos hoje, né, estão aí, não vou me demorar sobre eles, para termos um tempo aí para podermos, se for necessário, respondermos aqui algumas perguntas. A cooperativa lá, normalmente ela está com uma carteira ativa de exportação para 30 países. Agora, em registro, a gente tem 50 países que a gente exporta. Na área de frango, nosso foco é na Europa e na Ásia, principalmente no Japão. Embora a gente tenha uma exportação boa, com preços até que têm sido melhores nos últimos meses na China também. Então, com exceção, digamos, da Oceania, né, nós estamos em todos os continentes aí, exportando diretamente pela cooperativa lá. A evolução do nosso quadro social, eu mostrei no começo que tínhamos 5.000 associados, a gente está estável, em torno de 8.000 associados, aqui incluindo o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Paraguai não, no Paraguai nós não somos cooperativa, no Paraguai nós somos uma empresa normal. Por que estamos no Paraguai e Mato Grosso do Sul? Nós temos um parque industrial, e o parque industrial, na supervisionária, tem que ser um pouco maior, então nos falta matéria-prima. E nós temos ali naquela região do Paraná o privilégio de 2 safras por ano. No verão, normalmente plantamos soja, e pós-colheita de soja, mesmo em fevereiro se planta milho. Né? Então a nossa safra de inverno é uma chamada safrinha, e esse ano o Brasil já produziu mais milho na safrinha que na safra normal. Né? Então a gente também está no Paraguai e no Mato Grosso do Sul como forma de termos matéria-prima. Imagina produzir milho no inverno, e se dá uma geada, e se chove muito, né? Você não tem o milho suficiente, e às vezes quando tem a qualidade comprometida, porque pela geada ou pela chuva está muito grão ardido. Então a gente precisa ter uma fonte de grãos para podermos manter o nosso parque industrial e fornecer uma ração de boa qualidade aos nossos associados. Então, essa é uma das principais razões. Então mudou, né? Mudou um pouco aqui o nosso perfil fundiário. Ele era até 60 hectares, me permito apontar aqui, né? Nós tínhamos 90%, né? Hoje é 83%, quer dizer, ao ir ao Mato Grosso do Sul, agregou-se um pouco de propriedades maiores, mas que só fazem grãos, né? Soja e milho, basicamente. Produção de trigo. Isso, exatamente. Na medida que a gente for ao Mato Grosso do Sul, lá são áreas maiores, né? E normalmente é arrendatário. E arrendatário da onde? Da nossa região. Tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Paraguai. É o nosso produtor que foi para lá, né? E, então é incrível como nós temos hoje já associados nossos que moram ali em Missal, Rio de Janeiro, mas tem uma lavoura no Paraguai. E alguns até já moram no Paraguai, né? Mas continuam na lavoura na nossa região. Às vezes lá ficou mais grande, eles já têm a residência lá, mas mantém a propriedade do Brasil. Né? São os chamados brasiguaios, que o senhor já ouviu falar. Né? Mas essa é a razão. Né? Bom, nós damos aqui uma atenção grande a essa questão da organização do quadro social. Como é que a cooperativa se comunica com o produtor? São 8.000. Tem que ter ele tem que participar, a cooperativa é dele, ele tem que ser o gestor da cooperativa. Como é que faz isso? Então nós temos uma organização do quadro social que ela tem uma certa complexidade, dá um trabalho muito grande, né, de reunir, de passar as informações, de estar aberto às críticas, às sugestões. Né? Então isso a gente tem através do Comitê Central, mas esse Comitê Central ele é formado, né, pelos associados agrupados, produtores de frango, de suínos, de leite, de ovos, de amido, de grãos, e um trabalho muito forte aqui com as esposas de associados e com os jovens. Por que a cooperativa trabalha com a família associada? A gente identificou isso. Muitas vezes, né, a melhor cabeça não é o associado, não é o homem, né? Muitas vezes a coisa anda melhor na propriedade pelas mulheres. E muitas vezes já pelo filho.
filho agricultor na propriedade com terceiro grau e já com pós-graduação. Né? Então, e isso interessa muito, porque essa é a questão da sucessão na cooperativa. Né? Então a gente dá uma ênfase muito grande a esse trabalho aqui. Então, esses grupos organizados, eles têm um certo número de representantes que formam o Comitê Central. Então aqui a gente é específico, aqui a gente discute a agricultura. Né? Mas quando a gente reúne a cada mês e meio aproximadamente aqui, aí o assunto é geral, né? Tudo permeia na cooperativa. Inclusive a sucessão e a eleição da cooperativa se dá através, não exatamente desses líderes, porque cada vez que vai haver uma eleição na cooperativa, seja o Conselho Fiscal, que é anual, ou o Conselho de Administração, que é a cada 4 anos, a gente elege nas 24 unidades que temos, em voto secreto, aqueles que querem ou ser candidatos ou querem escolher a chapa. Né? Então, de certa forma, isso aqui também trata aqui da sucessão na cooperativa lá. Então esse é um trabalho assim que a gente valoriza muito, é um fórum aberto aí para preparar, para instruir, para preparar. Nós temos agora, esse ano mesmo, a gente já formou 4 cursos modulares com 150 jovens. O que são os cursos modulares? Cada curso tem 8 módulos, diferentes temas. Então são jovens aí da faixa dos seus 17, 18 anos e participam daquele trabalho com jovens lá, que é um trabalho que avançou muito. Agora não é aquele basicão mais, nós estamos com esses cursos modulares, como também só esse ano para mães, mais de 100 mães também fizeram cursos modulares, que é um avanço que a gente está tendo nos últimos anos. Então nós procuramos abrir espaço para treinar, para capacitar. Né? Agora, isso aqui não é dirigido pela diretoria ou pelo Conselho de Administração. Esses grupos têm uma autonomia muito grande. Eles já se prepararam, né? Sabem o que querem, eles têm espírito crítico, querem a cooperativa bem, e normalmente essa liderança se conhecendo, eles que acabam elegendo o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e a diretoria também. Né? Então esse é um trabalho que para nós é um trabalho assim que a gente conhece muito o trabalho da organização do trabalho social no país, né, entre os cooperativos, a gente vai buscar informação onde a coisa está melhor e acreditamos que nós temos assim, um bom nível, longe de ser o melhor trabalho, né, mas a gente procura sempre evoluir a cada ano. Bom, nós funcionários que lá nos anos 90 né, era 600, chegamos agora a 6.350 funcionários, que já alimentam carteira assinada, fora aqueles uns que são agregados ou prestadores de serviço. Então a atividade industrial ela é muito invisível em mão de obra. Né? As nossas produções, veja como o trigo subiu, né? Milho, safrinha ocupou o espaço. Produção de soja em milhões de sacas recebida, 11 milhões no ano passado, esse ano foi um pouco menor, porque nós tivemos uma seca muito forte lá no oeste do Paraná, mas está aí próximo de 11 milhões de sacas, mas lá atrás era 1,5 milhão, né? Anos 90 era 1,5 milhão, cresceu bastante. Produção de milho, eu vou falar de 2012, que a coluna não está aí, chegamos a mais de 16 milhões de sacas de milho, recorde absoluto, 16 milhões. Ração 420 mil toneladas, isso é muita ração, né? É muito milho que agregou valor através da ração, já foi o primeiro processo de agregação de valor, depois agrega com frango, né? Depois agrega com frango processado. Frango, né? Nós está aqui o número de cabeças abatido, né? Que é essas colunas menores, e os quilos lá em toneladas, 138 mil toneladas, foi o que processamos no ano passado. 49 milhões de cabeças no ano passado, esse ano nós crescemos para um abate de 245, estamos hoje, 280, que é nossa
estamos fomentados para isso, mas não chegamos lá ainda. Suínos, em 1.000 toneladas, 76 mil toneladas no ano passado. Veja que em 2005 a gente aí duplicou a primeira unidade produtora de leitões, depois veio a segunda, né? Em 2011, então a gente atingiu ano passado 36 mil toneladas de suínos. Leite, nós estamos com uma produção estável, uma atividade muito complexa. Estamos falando com o professor aqui da Ujuí, né? Aqui também é bem semelhante, né? Há uma certa desorganização da cadeia produtiva do leite, não é fácil de organizar, tem muitos interesses nessa atividade, de grandes empresas, de pequenos laticínios, de atravessadores, de freteiros, de gente que surge com laticínios, quebra, não paga conta, some, aí em outro lugar, e o produtor, por incrível que pareça, continua entrando nessas frias aí, mas a gente tem uma atividade assim, bem organizada e crescendo, pouco a pouco, mas crescendo. Mandioca, né? Como é que chama no Rio Grande do Sul? Aipim, né? Mandioca, aipim, né? Macaxeira, no Nordeste, né? Aqui é Aipim, né? No norte do estado é mandioca, né? Uma atividade que esse ano também tínhamos aqui 45 mil toneladas por aí. Então, para produzir da mandioca faz a fécula e da fécula faz o amido modificado. E agora a gente está fazendo de milho também, né? Aqui os nossos locais para atender o associado. É claro que essa aqui é a loja mais bonita, né? Em cada um dos municípios onde nós atendemos, e às vezes tem duas no município, nós temos junto a loja agropecuária, né? Onde o associado vai, vende a produção, recebe a sua conta, recebe assistência técnica, compra seus sementes, seus insumos, e do lado nós temos uma loja de supermercado. Então essa aqui é de Rio de Janeiro, é muito bonita sem dúvida, né? Mas todas as lojas nossas são climatizadas, no mesmo padrão, tamanho menor, mas o padrão é o mesmo. A gente avançou bastante aí, numa qualidade melhor aí, e temos dito ao nosso associado que não adianta também eles só acumular, né? Não precisa viver melhor. Ele tem que ter uma casa melhor, ele tem que buscar a qualidade de vida. Então, nós falamos, eles nos perguntam, por que uma loja tão bonita? Para dar um exemplo para vocês fazer uma casa bonita também. Aqui a indústria de soja nossa em céu azul, para 1.800 toneladas dia, né? Então você tem aqui o corpo da indústria, à direita, aqui são os armazéns para armazenar soja, essa é a unidade desativadora de soja que eu me referia, que hoje dá seta e desativa a urease, que é um enzima para usar o grão inteiro. A fábrica de ração de Rio de Janeiro, é a mesma foto, né? A fábrica de ração de Santa Helena. Aqui é a unidade produtora de pintainhos lá em Santa Helena. Então é uma área de 300 e poucos hectares, onde a gente produz diariamente em torno aí de 300 mil ovos por dia, né? Aqui uma produção de pintainhos ao redor de 280 mil pintainhos por dia. Aqui está as marcas do lado de Itaipu, do outro lado é o Paraguai. Ali o lago é relativamente estreito. Né? Então isso é próprio da cooperativa. Bom, nós temos ali então os lucros de produção. Aqui é o lucro de recria das culturas poedeiras e aqui o lucro de produção. E aqui o incubatório, onde estão as chocadeiras para produzir pintainhos de um dia. Essa aqui é a nossa unidade industrial de aves, né? Ela foi feita inicialmente, essa parte aqui, né? Uma linha de produção, depois a gente duplicou ela. E aqui nós temos a indústria de termoprocessado, de frango cozido ou assado. E a gente atendia inicialmente no mercado externo, hoje atende o mercado interno. Está demandando muito esses produtos empanados, né? O mercado interno se tornou melhor que o mercado externo. A indústria de carnes, essa que eu falei, né? Das tirinhas, dos empanados, né? Processo de agregação de valor. Aqui é a nossa primeira unidade de produtoras de leitões em Itaipulândia. Primeiro fizemos aqui para 2.500 matrizes, né?
e depois nós duplicamos para 5 mil e poucas matrizes. Temos uma segunda com mais 5 mil e poucas matrizes. Então, a cooperativa lá produz o leitão também. Essa é a segunda, que foi inaugurada aqui há 2 anos, 1 ano e meio, 2. Aí já fizemos ela para 5 mil matrizes. Tem todo o processo aqui de os excrementos, vou chamar assim, tudo usado em biodigestor. A gente transforma em gás, essa gás movimenta motores, né, e faz a geração de energia elétrica. Isso também no frigorífico. Aqui é a nossa indústria de mandioca, que agora ela foi ampliada para processar milho. Então nós vamos trabalhar 7 meses do ano com mandioca, que é o ciclo da cultura tem melhor teor de amido, que vai de fevereiro a setembro, e depois a gente vai trabalhar com milho, né? Antes a gente parava 5 meses, mas ficava com estoque de fécula e durante os 12 meses parte dessa fécula transformava em amido. Então o processo de agregação de valor. Aqui é uma indústria empacotado, arroz empacotado, feijão, lentilha, ovos comerciais embalamos aqui, uma outra indústria, né? Aquela unidade de tratamento de madeira, que é um eucalipto tratado, que é utilizado aí, enfim, o produto pode ser usado em áreas ambientais, inclusive. A nossa logística, nós temos aí mais de 500 veículos, uma frota de pesados, assim, de caminhões, tratores, parte de regadeira. Então, procuramos ter uma logística própria, até a Politec em Cascavel, que é uma das centrais que nós somos associados, a Firmeza e Medianeira, que abate 5 mil suínos dia, está assim a 1 quilômetro da sede da cooperativa lá. Essa aqui nós e mais 4 cooperativas que somos associados. A Curitiba Sul, em Palutina, que é a cooperativa lá de mais 3. Porto de Paranaguá, que é a cooperativa lá de mais 3, aqui estão os armazéns da Curitiba Sul, né? Semelhante a Rio Grande, né? Rio Grande um pouco maior. E aqui o reflexo desse trabalho, então, de diversificação, de agregação de valor e de ampliação do quadro de associados também. Então nós saímos em ano de 95 de 102 milhões de reais de faturamento, o ano passado 1.870 e esse ano a gente vai chegar a 2 milhões 150, valor próximo disso aí. Desse faturamento, mais da metade é industrializado, faturamento serve para a agregação de valor, embora os suínos nós não agregamos valor. Então os suínos, as lojas, as vendas em lojas, a venda em grãos, fazemos estar ali nos 44% não industrializados. 24% desse faturamento é vendido através da marca lá, seja frango, outros produtos, arroz. Dá para dizer que 1/4 do nosso faturamento vem da exportação, né? Esse ano vai ser um pouco menos, está reduzindo, por quê? Essa questão do dólar está muito baixo, tem que se voltar um pouco ao mercado interno, e mesmo com a recuperação do dólar, o mercado interno está sustentando um bom preço. Mas a gente estava, frango nosso era quase 100% exportado, hoje a metade está no mercado interno. Eu quero passar aos senhores aqui também essa questão da viabilidade do produtor, né? Nós temos aqui um radarzinho, né? Onde aqui da suinocultura, em 2007 a gente começou a fazer uma medida, nós tínhamos aqui com produtores com bom desempenho, né? 70% do nosso associado eram muito bons produtores de suínos. E aí nós tínhamos depois no amarelo regular, 20%, laranja alerta, 5%, 4%, ruim, complicado, né? Então, quando a gente chega numa propriedade do nosso associado, né, lá está o radarzinho, olha a cor que ele está. Ele está com um radar, uma bicicleta verde, né? O amarelo é jogo aberto. Esse produtor que está aqui, ó, ele dá prejuízo na cooperativa. Ele não está feliz, porque a remuneração dele não é boa, e
dão ou pediam a ração e a produção dele é ruim. E ele não fica feliz. Né? Então, a gente tem trabalhado muito. Então, vejo que de 2007 a 2008, a gente já teve não, continuou assim um pouco igual, né? Mas olha 2009. Um avanço extraordinário, que quase 90% já eram bons. Aí estava ficando fácil, né, no pessoal ficar todo mundo bom, mas nós apertamos um pouquinho mais nos índices, né, para exigir um pouquinho mais dele. Aí deu uma complicada, né? Mas olha, já em 2011, 94% bons produtores de consumo, né? Então, tem que ser assim. A cooperativa tem que ser exigida do associado, mas o associado também tem. A cooperativa tem que exigir do associado também que ele tem que ser bom. Porque a cooperativa é a soma do associado. Se o associado é ineficiente, nós vamos ser ineficientes. Aí está complicado. Né? Então a gente tem que apertar um pouquinho aí. E o associado entende isso, né? Ele entende que é assim mesmo. Já na agricultura é a mesma coisa, né? A gente vinha melhorando, o verde tomando conta, que é o bom. E a gente apertou também, e mesmo assim, nós estamos, olha aqui, ó, 2011, ano passado, 97% dos nossos produtores de frango integrados, muito bons de produção. Porque é compreensível quando às vezes um associado, um lote vai mal. Um problema de doença da família, que não pode cuidar bem, né? Então a gente até diz, uma mergulhada todo mundo pode dar, né? Mas quem fica mergulhado, o que vai acontecer? A morrer, vai afogar, né? Então tem que... E a gente faz planos de ação para ele sair. Olha, o que aconteceu? Problema de água ruim. Bom, então tem que resolver na água, né? Manejo cortina, enfim, tem que ter um plano de ação para focar a orientação técnica. Né? Então agora, indo para o final aqui da minha apresentação, eu arrisquei aqui a trazer algumas coisas aí para esse seminário dos senhores. Né? Então, às vezes, o pessoal confunde que uma cooperativa é um ente social. Não é. A cooperativa é uma empresa econômica. Ela tem que ser entendida assim, um agente econômico. Ela precisa ser o braço econômico da sociedade. Não é social. Essa questão de representatividade, tudo isso aí, vamos buscar no sindicato. Para mim está muito claro, né? O papel de uma cooperativa é econômico, qualquer que seja a cooperativa. Outras vertentes aí tem que buscar através de uma associação ou de um sindicato. Senão a gente começa a se perder aí no dia a dia, né? Não pode ser político e muito menos ideológico. A associação tem que ser funcional. Pessoalmente, embora eu tenha minhas preferências, mas eu não sou vinculado ao partido político. Uma vez que fiz a bobagem, queria ajudar um amigo meu, parte dos associados não gostaram, porque eles entendiam que a força do partido está sendo usada a favor de alguém. Então, foi em pequenos livros e foi bem discreto, né? Mas mesmo assim, então, aprendi com isso e recomendo, né? Bom, o social se resolve pela soma, pela solidariedade. A cooperativa tem que ser uma ponte, né? Do pequeno produtor e do mercado. Então imagina, o nosso produtor, o pequeno produtor, exporta um consumidor exigente lá na Europa, no Japão. Nós somos fornecedores globais da McDonald's, se conseguir de qualidade. Como é que o produtor ia chegar lá se não fosse através da cooperativa? Né? Então acho que essas coisas que eu tenho
mais dinheiro no cooperativo. Então tá, você precisa tirar um pouquinho para pagar suas contas, anos de crise, a cooperativa precisa investir. Vamos fazer um acerto aqui. O resultado do cooperativo no ano, em vez do associado dar todo o resultado, vamos capitalizar um pouco dessas sobras. Então isso a gente conversou com os associados. Hoje o resultado do cooperativa do ano, 45% vai para o fundo de reserva, 5% para o FATS, são fundos indivisíveis. Para o FATS é o Fundo de Educação, Assistência Técnica de Educação. Então 50% não vai para o associado, capitalismo cooperativo. Os outros 50%, 30% vai para o capital do associado, para a ação dele, né? E 20% distribui dinheiro. E aí, quando o associado completa 65 anos, ou a mulher 60 anos, eles podem retirar todo o capital. Devia ser o inverso, né? A mulher está vivendo mais. Né? Devia ser o associado que tem 60 e a mulher 65. Né? A mulher está vivendo mais, né? Então isso é uma conquista. É uma conquista das mulheres lá, nos colocaram isso como ideia e como a maioria que vota é homem, que isso é simpático, aprovou. Né? Bom, eu coloquei aqui o poder público pode fazer a diferença, né? Apoio material sim. Nós tivemos prefeituras na região que doaram para a cooperativa lá terreno, terraplanagem e até prédio de indústria. Doaram. Não, nós vamos doar quantos empregos? São 600 empregos. Tá bom. Eu dou para a cooperativa um terreno e até parte do prédio, mas ela tem que gerar 600 empregos. Então a gente recebeu muita doação do poder público. Como também nós temos aqui na região prefeituras que têm financiado produtor. A cooperativa lá de Serra Malcos, que é um cooperativo próximo do Foz do Sul, ela criou um programa lá onde o produtor vai no banco, pega um dinheiro para fazer um aviário, uma estrutura para suinocultura, e o banco paga o juro. Ele vai lá e quando ele paga, o que vem lá que é juro, a prefeitura paga. Então está investindo. Ele chama lá o programa zero, juro zero, porque o associado paga o seu capital. O juro a prefeitura assumiu. Bom, eu penso, né, uma prefeitura, um estado apoiar uma empresa, significa às vezes ter ou não ter um empreendimento. E isso vai ter diferença, né? Não quero ficar uma feridinha aqui, mas como eu sou aqui do Sul, por não ter apoiado a Ford, perdeu a Ford. Olha que isso foi feito e sofreu no estado da Bahia. Né? Então, tem muito disso ali que a prefeitura também. A prefeitura não quis fazer, ficou sem. Porque quem é o dono do prédio? É o pequeno produtor. Então, ele se faz uma doação, ele está fazendo uma doação aos produtores, não é a empresa. Bom, a gente tem que caprichar aqui para projetos que gerem caixa, né? Cada vez que a gente vai fazer uma atividade, precisa dar muito, só vai gerar caixa, só paga a conta, paga o financiamento, paga. Então isso é fundamental, né? Então, tem que ter um bom processo. Falando um pouquinho da nossa região agora, em uma ou duas slides só já estou concluindo. A vocação natural da região oeste do Paraná é produzir grãos. O pessoal foi aqui do sul para lá, né, abriu as áreas, matou e foi produzir grão. Então, para isso não sabe ninguém fomentar. Né? É a vocação natural da região. Né? Então, como é que a gente fez no começo aqui? Falamos de duas vertentes, aquilo que eu já falei. Né? Primeiro, a gente procurou especializar aquilo, fazer melhor aquilo que a gente já produzia lá. Aqueles programas